Bíblia, irmãos, para nós é a nossa regra de fé. Então nós vamos entender a Bíblia como a revelação de Deus. Nós entendemos que existem revelações naturais, não salvíficas, e revelações especiais. Revelações naturais, por exemplo, como está escrito no Salmo, os céus proclamam a glória de Deus. Nós olhamos para a natureza e é comum que se chegue à conclusão: deve existir um Deus. Há algo maior do que isso. Não é possível que essa perfeição se fez sozinha. Deve existir algo melhor, deve existir algo maior, deve existir uma fonte de onde vem tudo isso. Então, olhar para a natureza é olhar para uma revelação de que existe Deus, de que existe um Deus. Então, a natureza nos apresenta Deus como um fato. A revelação bíblica nos mostra quem é Deus. E a revelação que é Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, nos põe em contato pleno com esse Deus. Então, Deus é um fato. Nós poderíamos gastar tempo aqui, mas não é o objetivo, falando, por exemplo, sobre argumentos de lógica. Existem alguns argumentos de lógica que são usados em debates para tentar mostrar para quem não crê em Deus a existência de Deus de uma forma lógica. Por exemplo, o argumento abordado por Tomás de Aquino, que fala sobre o possível e o necessário. Qual é esse conceito de possível e necessário? É possível existir um Fábio, mas para que um Fábio exista, é necessário que haja um pai e uma mãe para o Fábio. Não é possível que o Fábio exista sem um pai e sem uma mãe. Então, é possível a existência de um Fábio, mas para a existência de um Fábio é necessário a existência de uma Dona Maria Madalena e um Jeremias Rubens. Então, para tudo que existe, é necessário algo que faça isso existir. E como nenhum argumento levado ao infinito como um looping que fica se repetindo é considerado um argumento lógico, então tem que chegar em um momento onde nós vamos chegar à seguinte conclusão: se tudo que existe existe porque é oriundo de algo, então tem que existir um princípio. Por exemplo, imagine fósforo pegando fogo. Então você olha o fósforo pegando fogo e diz: esse fósforo está pegando fogo porque esse outro palito acendeu ele. Esse outro palito acendeu esse segundo. E você vai voltando. Vai chegar uma hora que você vai ter que chegar à conclusão de que alguém acendeu esse fogo. Quem foi que acendeu esse fogo? Porque a gente vai entender que para tudo que é possível, existe algo que é necessário. Mas veja, esse é um argumento de lógica, é uma discussão filosófica. E por mais que alguém seja convencido pela lógica, mesmo assim não vai aceitar. E o nosso papel não é tentar convencer a ninguém pela lógica. Aliás, a Bíblia não foi escrita para convencer ninguém acerca de Deus. Deus não se justifica, Deus não se explica. Deus não tenta convencer, Deus não escreve, ou Deus não inspira homens para provar através das Escrituras que Ele existe. Ele existe e pronto. É como eu estou falando com você, eu nunca precisei provar para ninguém que eu existo, porque eu existo. E se alguém não acreditar que eu existo, o problema é de quem não acredita, porque afinal de contas, eu não vou gastar o meu tempo tentando explicar que eu existo, porque eu simplesmente existo e pronto. Não existe a necessidade de eu convencer ninguém, a não ser que eu tivesse alguma dúvida ou tivesse algum complexo onde eu precisasse me autoafirmar. E Deus não precisa disso. Então, as Escrituras não trata-se de um livro que tenta explicar a existência de Deus. As Escrituras, elas partem já de um princípio de um Deus que se autoafirma, um Deus que existe e não precisa de justificar a sua existência de forma alguma. Então, nós trouxemos aí o Salmo 19, versículo 1, e a afirmação ao contrário, o que a Bíblia considera. O que a Bíblia considera de alguém que diz Deus não existe? A Bíblia considera a pessoa um tolo.
Quando nós estamos falando de existência de Deus, existem algumas linhas de pensamento. Então, existe o que nós somos teístas, mais especificamente, nós somos monoteísta. Theos, de Deus, então nós cremos em Deus. O monoteísmo, ou o teísmo, crê na existência de um Deus. Existe o ateísmo. O ateísmo afirma que Deus não existe. Não se engane, o ateu não é alguém que não gosta de crente. O ateu é alguém que não acredita em nada que seja sobrenatural. Alguém que diz assim, olha, eu não gosto, eu sou ateu, eu não vou na igreja, eu sou ateu, mas está pulando 7 ondinhas na praia, não é ateu. É alguém que não gosta de determinada religião. O ateu é aquele que afirma não crer em nada que não seja palpável, que não seja natural. Então, tem o teísmo, com T mesmo, teísmo. No nosso caso, cremos em um único Deus, então nós somos monoteísta. E existe o politeísmo. O politeísmo é a crença em mais de uma divindade. Então, por exemplo, os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os egípcios eram politeístas. Qualquer um que faça a seguinte afirmação: olha, não importa como é o nome do seu Deus, o importante é que nós somos felizes, o importante é que nós nos respeitamos, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Essa pessoa está fazendo uma confissão politeísta. E quando você concorda com tal afirmação, você está se inclinando a um politeísmo. Quando você diz, olha, não importa se você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. A Bíblia apresenta um único e suficiente Deus. Eu vou tentar pegar minha colinha aqui, porque eu acho que eu estou ficando velhinho, eu já não consigo enxergar lá, onde é o meu retorno. Eu acho que está na hora de eu comprar um óculos. Eu acredito que seja, eu acho que essa é a dica que eu estou recebendo nesse momento. Bom, então, vamos olhar agora, pode passar a próxima, Francisco? Para definição. Então, nós que somos monoteístas, porque cremos em um único Deus, qual é a definição desse Deus? Temos aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, primeiro, a Bíblia apresenta Deus como único. Não há outro igual. Não há outro Deus. Ele é exclusivo. Se ele é único, ele é verdadeiro. E se ele é único, todos os que se apresentam como deuses são deuses falsos. Porque se Deus é único, então imagine só que eu diga para você assim, gente, tem um monte de gente aqui se apresentando como Fábio Anjos de Oliveira, mas eu sou único. O que eu estou afirmando? Se eu sou único, todos os demais estão agindo falsamente, estão se dizendo, se sentindo, e alguém pode colocá-los como divindades, mas Deus, verdadeiro e real, só existe um. E essa é a afirmação bíblica. Esse é o texto áureo dos judeus, desde sempre. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não existe outros deuses. Pastor, mas a Bíblia fala para não adorar deuses e fala de deuses. Do que se trata? Então, é exatamente disso. De falsos deuses. Por isso que nós grafamos Deus com D maiúsculo sempre, para distinguir dos que dizem ser deuses, mas não são. Quando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento alguém se prostrava diante de uma escultura adorando, aquilo era como um Deus para a pessoa. Então é lógico que nós reconhecemos que aquilo é uma divindade para a pessoa. É como se eu dissesse assim, olha, você está abraçando um falso Fábio. Então, não é que eu estou dizendo que de fato ele é Fábio, é que você pensa que ele é Fábio, mas ele não é. Então, eu estou tratando ele como falso. Então, quando a Bíblia fala de falsos deuses, não é que existem deuses, é que as pessoas dão a imagens, a seres, até a homens, nos casos dos imperadores, títulos de Deus, mas de fato são falsos deuses. Isaías capítulo 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei
ainda que tu não me conheças. Deus falando para um ímpio que Deus está prestes a usar para abençoar o povo de Israel, dizendo para ele, olha, você tem aí as suas divindades, mas eu quero que você saiba, não existe outro Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro, não há Deus fora de mim. Guarde essa informação, porque ela vai ser muito importante lá na frente. Fora de Deus, o Pai de Jesus Cristo, fora do Deus que se revela nas Escrituras, não existe outro Deus. Por isso, em Êxodo, é que vai ficar claro nos 10 mandamentos que prostrar-se, que adorar, que ser devoto, que reverenciar, que nominar qualquer objeto, qualquer escultura, qualquer pessoa, qualquer ser como Deus, é idolatria. Idolatria é elevar qualquer coisa à qualidade de Deus, colocando-o e comparando-o com Deus, tratando-o da mesma forma que Deus. Qualquer coisa que você leve, ou que você eleve à altura de Deus, que você eleve a um comparativo com Deus, você passa a cometer um ato de idolatria. Por quê? Porque só Ele é Deus. E quando Ele se apresenta dessa forma como o único Deus, então a ordem fica clara. Se eu sou o único Deus, você não pode adorar a ninguém mais, nem fazer para você nenhuma imagem, nem semelhança do que há no céu ou debaixo da terra, porque só há um único Deus. Então, a definição de Deus: Deus é um ser único e incomparável. Nada se compara ao nosso Deus. Bom, a sua natureza, pode passar aí, Francisco. A natureza de Deus, revelada nas Escrituras. Não vou ler todos os versículos, você pode... vamos fazer o seguinte, eu coloco no grupo depois lá, para você não precisar ficar anotando tudo, eu jogo na agenda da igreja esse mesmo PowerPoint aqui, eu jogo lá no grupo da igreja e você vai ter tudo anotado. Bom, Deus é Espírito. É assim que a Bíblia o revela. Deus é Espírito, então Deus não tem um corpo como nós temos, como nós imaginamos, né? E aí eu sei que você vai lembrar a Bíblia dizendo os olhos de Deus, as mãos de Deus e tal. Lembre-se, a Bíblia foi escrita para você e para mim. Então a Bíblia precisa de uma linguagem compreensível a nós. Se a Bíblia fosse toda escrita de acordo com a mente de Deus, nós jamais compreenderíamos. Exemplo, filhinho está com 4 anos de idade, chega para você e diz assim, papai, como é que eu nasci? Você começa a conversa assim, filho, sabe espermatozoide? Então tem o espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe. E aí o papai e a mamãe tiveram uma relação sexual no dia em que a mamãe estava fértil, e o espermatozoide do papai, que eram vários, e um só venceu a corrida e fecundou o óvulo da mamãe, fazendo com que a mamãe ficasse grávida durante um período, gestando você. Depois de 9 meses, você foi lá e a mamãe teve uma cesariana. É assim que a gente explica? A criança, quando você falou a primeira palavra, espermatozoide, a criança já não entendeu mais nada. Então, o que você faz? Você diz, olha, e geralmente a gente tenta dizer algo do seguinte, a gente não mente, a gente não conta a história da cegonha, né, irmão? Aí você atrapalhou a mente da criança. Mas você fala na linguagem que ela pode entender. Você diz assim, olha, o papai plantou uma sementinha na mamãe. E essa sementinha cresceu dentro da mamãe e era você. E aí, depois de 9 meses, a mamãe foi no médico e o médico tirou você da mamãe e você está aqui lindo e bonito. Ele entendeu completamente o que ele podia entender. Quando ele crescer, ele vai entender que o nome dessa semente é espermatozoide. E aí vai fazer sentido para ele. Mas você vai usar uma linguagem, vai falar a verdade dentro da compreensão dele. Então a Bíblia, ela vai usar a linguagem humana, que é limitada, para revelar um Deus infinito. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que a terra é o lugar onde Deus descansa os seus pés, ela está usando o que a teologia chama de linguagem antropomórfica, coisa estranha, né? Que é dar a Deus uma figura humana para que nós possamos compreender a grandeza de Deus. Ou seja, se a terra cabe apenas os pés de Deus, Deus é gigantesco.
Essa é a ideia, mas não que Deus tenha um pé literal, nem tampouco que Ele descanse os seus pés, né, fazendo lá um escalda-pés na terra, né, metendo o pé lá no Mar Vermelho para poder dar uma salgada. Não é, o conceito é de que Deus é grande. Assim como a Bíblia, quando a Bíblia diz Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, né? A gente tem essa linguagem, a gente tem esse visual na nossa mente, de quando a gente fala disso, como Deus se voltando para nós, Deus se colocando como um pai se inclina para pegar uma criança no colo, para ouvir o choro de uma criança. A gente tem essa linguagem visual, mas é uma linguagem apenas para a nossa compreensão. Então, Deus é Espírito, Deus é eterno. Eu existo porque um dia eu não existia e eu passei a existir. E tudo que existe, e essa é uma daquelas, daquilo que eu falei sobre um exercício de lógica, né? Tudo que existe tem uma origem. Tudo que existe tem uma origem. Deus não tem uma origem, porque Deus, a gente usa a expressão Deus sempre existiu. Tem alguém que gosta de confundir, diz assim, não é que gosta de confundir, fala o certo, mas fica parecendo confuso. Deus não existe, Deus é. Eu existo. Deus não existe porque Ele é, ou seja, eu existo porque um dia eu passei a existir. Deus nunca começou a existir, Ele sempre esteve lá, porque Ele é soberano, Ele é a causa de tudo. Então, Deus é eterno. Quando a gente pensa em eternidade, irmãos, a gente está pensando em algo que sempre existiu e sempre existirá. Nós não somos eternos, nós fomos feitos eternos ou infinitos em Deus, ou seja, por causa de Deus, Deus nos dá condições de viver eternamente, mas nós não somos eternos, porque se Deus tirar a mão de nós, nós deixamos de existir. Então, e outra, existiu um momento na história, antes de 1976, eu não existia. Eu não estava num banco de dados nos céus, esperando a minha vez de chegar na terra, né? Não, houve um tempo em que eu não existia. Eu passo a existir quando os meus pais me concebem, mas antes disso eu não existia. Então, houve um tempo que eu não existia. E se Deus não for misericordioso comigo e conosco, nós poderíamos deixar de existir. Ele podia nos eliminar da face da terra. Deus não, Deus é eterno. Deus sempre existiu e não existe nenhuma possibilidade nem remota de um dia Deus não existir. Ou seja, Ele sempre foi e Ele sempre será. Deus é imutável, porque não se pode melhorar o que já é perfeito. Deus e aí os versículos estão aí, tá? Depois vocês podem acompanhar. Deus é imutável, eu mudo, irmãos. E venho mudando à medida que vou amadurecendo, mudo fisicamente, mudo intelectualmente, mas Deus não muda. E por que Deus não muda e nele não há sombra de variações? Porque Ele sempre foi e sempre será perfeito e não dá para melhorar aquilo que é perfeito e não dá para estragar aquilo que é perfeito. Deus é onisciente, sabe de tudo em todos os tempos. Deus é onipresente. O salmista disse, para onde irei, Senhor, para onde fugirei de Ti? Deus está em todos os lugares, porque Deus está não só fora do nosso espaço físico, mas Ele também está fora do nosso tempo. E isso é mais um daqueles mistérios, né, que a gente não consegue entender, porque a nossa mente é limitada, mas nós estamos no tempo, nós temos presente, passado e futuro. Deus está fora do tempo. Pastor, como é que significa, como é que é isso de estar fora do tempo? Eu não sei, porque eu só vivo no tempo. Eu estou exatamente no meu presente. Há 30 segundos atrás estava no meu passado e daqui a pouco eu estarei no meu futuro, mas Deus, Ele não está preso ao tempo. Deus é onipotente, é onisciente, onipresente, Deus é onipotente. Só Deus, irmãos, tem todo o poder. Ninguém tem todo o poder. Só Deus. Por isso Jesus pôde dizer, depois de ressuscitado, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele recobra todo o poder que Ele abriu mão ao esvaziar-se
para vir até a cruz, sendo Jesus Deus, o que falaremos em uma outra ocasião. Jesus é autossuficiente, não precisa de nada nem ninguém, sozinho ele fez todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e todos. Irmãos, um equívoco muito grande no meio religioso, e às vezes isso até dentro do meio cristão, a ideia de que a briga ou que a guerra entre bem e mal é uma guerra entre deuses, e não é. A ideia de que nós estávamos devendo para o diabo, e Deus vem e paga a conta para o diabo, oferece Jesus como sacrifício, pagando a conta para o diabo e nos comprando do diabo. Isso é um equívoco terrível. O diabo, Deus é um ser onipotente, Deus é um ser todo-poderoso, soberano e eterno. O diabo é uma criatura, um anjo caído, que tem, sim, lá na categoria de um anjo caído, determinados poderes, mas não é um Deus. O inferno, por exemplo, não é um lugar onde o diabo reinará eternamente. O inferno é um lugar de condenação também para o diabo, né? Algumas pessoas pintam o inferno como o diabo recebendo o pessoal lá e ele fazendo o pessoal sofrer, e ele ditando as regras de como vai ser, aquela coisa toda. Alguns ímpios dizem, não, lá no inferno, o diabo dando cerveja quente para o pessoal, né? Não, o diabo está também no mesmo estado de condenação. Aliás, o inferno foi feito para ele e para os seus anjos. Então, o diabo é um ser que tem poderes, mas longe de ser um ser todo-poderoso. Não é uma guerra, não é um duelo de deuses. Não há a possibilidade do diabo vencer a batalha final. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso e de um ser que se rebelou, uma criatura de Deus que se rebelou contra Deus. Só Deus é soberano, e só Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e Deus é trino. E eu sei, irmãos, que a trindade, ou a triunidade de Deus, e talvez o termo trindade não seja o melhor termo, também é um daqueles assuntos difíceis. Eu sempre gosto de dizer isso, quem já fez essa aula comigo em outros momentos sabe disso. A nossa mente, ela é configurada de uma forma. Então, pense num computador. Dentro de um computador estão todas as informações que foram inseridas no computador. Você não consegue, do computador, uma informação que não foi inserida. Suponhamos que eu inventasse aqui agora um objeto que ninguém nunca viu e que ninguém nunca inventou, algo que eu acabei de criar. Se você jogar no Google o nome disso que eu acabei de inventar, você não vai achar. Porque não existe no Google essa informação, porque eu acabei de inventar. Então, se eu acabei de inventar, essa informação não foi inserida no Google. A partir do momento que alguém tirar uma foto, que alguém falar disso, que alguém escrever um artigo, aí foi inserido no computador. Da mesma forma, a nossa mente funciona assim. Nossa mente, a mente humana, ela tem informações inseridas ao longo dos anos. E aí a gente vai pensando nessas coisas. E quando é solicitada de nós uma informação que não foi inserida, a nossa mente faz como o buscador do computador. Fica ali girando ali, procurando, processando, e no final vai dar o seguinte: informação não encontrada. Quer ver uma coisa? Vamos lá, para quem já fez essa aula sabe que o exemplo é fatal. Pense numa banana. Veio uma banana na sua mente aí? Veio. A cor dela já está quase padronizada para a maior parte de nós, como a maior parte de nós temos contato com a banana amarelinha com manchinhas pretas, essa é a imagem que geralmente vem na nossa cabeça. Pastor, eu pensei numa banana verde. Ok, são imagens que já estavam lá. Automaticamente, o seu processador fez uma busca, trouxe a imagem, ligou o nome, está aí a informação. Aí eu digo assim, nem todo mundo aqui, acredito que pode ser que tenha alguém aqui que nunca viu um ornitorrinco. Ornitorrinco já é um animal que não é tão comum. A gente não vê por aí um ornitorrinco andando na rua. Então, se você nunca viu um ornitorrinco,
E eu digo aqui ornitorrinco, a sua mente dá uma processada. Procura ornitorrinco. Não acha e dá lá, informação não encontrada. Porque a sua mente funciona assim. Você pensa por imagens. Então buscou aí, alguns não já sabem, ornitorrinco é aquele bicho feio, que ninguém sabe se é uma ave, se é que bicho é um mamífero, né, que tem bico de pato, que tem pelo, é um bicho estranho, o ornitorrinco. E a partir de agora que eu falei isso, você que nunca viu um ornitorrinco, vai procurar na internet, vai ver a foto do ornitorrinco, vai baixar um download na sua mente, a partir de agora você tem inserido na sua mente um ornitorrinco. Ok? Pense aí num esqueteplefe. Esqueteplefe. Quantas pernas tem? Tem asa? Tem chifre? Não deu um branco aí? Você está conseguindo achar alguma imagem de esqueteplefe na sua cabeça? Você pode associar essa palavra a uma outra palavra qualquer que te traga alguma coisa que te soe parecido com esse nome, mas você não tem na sua HD, você não tem aí no seu computador mental a imagem de um esqueteplefe. Por quê? Porque essa imagem nunca foi inserida na sua cabeça. E por que nunca foi inserida? Porque não existe, porque eu inventei. Então, como eu inventei, na verdade eu inventei só o nome, porque também não inventei a imagem, nem na minha cabeça tem. Então, essa imagem não existe. Então, isso é a nossa limitação humana. Aí, quando eu digo assim, Deus é um Deus trino, nós estamos tratando do sobrenatural, do glorioso, do eterno Deus, que diferente de tudo que nós podemos imaginar na nossa vida, subsiste eternamente como um único Deus, em três pessoas distintas, não sendo três pessoas, nem tampouco três deuses, mas um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Conseguiu entender? Você consegue crer, mas entender você não consegue, porque não tem nada dentro da sua cabeça que possa se comparar a isso. Não tem imagem possível. Você pode fazer algumas ligações que vão talvez até beirar a heresia. Você vai começar a pensar, não, mas a minha mãe tinha um 3 em 1 quando eu era pequeno e tocava fita, tocava disco, tocava... Não tem nada a ver com isso. A divindade, esse Deus glorioso que subsiste eternamente em três pessoas distintas, sendo um único Deus, é algo incompreensível para a mente humana, sendo aceito tão somente pela fé. Não dá para entender. Dá para crer, dá para aceitar, mas entender não dá. Assim como eu não consigo entender, por exemplo, o que é 1 bilhão de galáxias. Não sei, não tenho a menor ideia do que seja isso. Vi fotos já de galáxias, mas pensar em bilhões de galáxias, não cabe na minha mente isso. Então, Deus é um Deus trino. Mas como é que nós sabemos? O nome Trindade, irmãos, foi criado... O nome Trindade foi criado para tentar dar nome a isso que nós estamos falando aqui agora. Assim como o nome galáxia foi criado posteriormente, mas as galáxias já existiam muito antes do nome ser dado, assim como buraco negro, né, foi dado um nome de buraco negro, mas já existia buraco negro. Trindade é um nome que foi dado posteriormente a algo que sempre existiu. Deus trino. Como é que nós podemos basicamente entender que Deus é um Deus trino? Lendo esses 3 versículos que estão aqui. Isaías 44, Jó 1, versículo 3, nós vamos entender que Deus sozinho criou o mundo. Deus disse, fui eu que criei, ninguém estava comigo. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, o verbo, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Opa, espera aí, eu tenho Deus criando em Isaías, mas eu tenho Jesus criando em João, capítulo de número 1. Aí quando eu leio Jó no capítulo 33, no versículo de número 4, diz assim, o teu Espírito me formou, foi ele quem me fez. Mas espera aí, não foi Deus que criou o homem? Mas tudo que foi feito não foi feito por Jesus?
Então por que o Espírito Santo é que me criou? Bom, a resposta disso, somada, é lógico, a uma teologia bíblica, onde eu vou buscar todas as informações de todos os versículos de Gênesis, Apocalipse, vão me provar uma coisa: aquilo que Jesus disse é verdade, eu e o Pai somos um. Existe um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, não sendo 3 deuses, mas apenas um único e suficiente Deus. Por isso, Jesus estava na criação porque Ele é Deus. O Espírito Santo estava na criação porque Ele é Deus. O Pai estava na criação porque Ele é Deus. A figura de linguagem mais aproximada que eu consigo usar para exemplificar é o fato de um casal ser uma só carne. O casal é uma só carne, no meu caso, e outros aqui também. Eu sou Oliveira, eu e a Débora somos o casal Oliveira. Mas nós não somos um casais, nós não somos 2 casal, nós somos um casal. Se separar isso, deixa de ser casal. Não existe casal Oliveira sem eu e sem a Débora. Nós somos um único casal e subsistimos em 2 pessoas distintas, a saber, Fábio e Débora. Eu sou Oliveira, ela é Oliveira, tudo que é meu é dela, nós somos os pais do Gabriel e do Guilherme, biblicamente, nós somos um só corpo, ou seja, não existe, como eu disse, casais, é casal, mas subsistimos como 2 pessoas distintas, que estão unidas para formar um casal. Troca a palavra casal por Deus, e você troca as pessoas, em vez de casal do marido e da mulher, coloca aí Pai, Filho e Espírito Santo, você vai ter uma unidade composta, um único Deus que subsiste eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Se entendeu, está promovido direto ao céu, porque não era para entender. Significa que se você conseguiu entender, você vai ouvir de Deus aquilo que Pedro ouviu. Não foi você mesmo que se revelou ou carne que te revelou, foi o Pai que te revelou, porque isso é algo que não se compreende humanamente, apenas por revelação divina. Bom, seu caráter. Deus é justo. Irmão, vou usar palavras, e todas essas palavras aqui, eleve a máxima potência. Porque assim, fulano é um homem muito justo. Deus é justo, ou Deus é muito justo. Não, irmão, Deus é a justiça em perfeição. Não dá para imaginar nenhum deslize nessa justiça. Deus é perfeitamente justo. É maravilhosamente justo. Então, eleve o conceito justiça à máxima potência. Então, Deus é justo. Deus é amoroso, eleve amor à máxima potência. O nosso amor é cheio de falha, o nosso amor, por mais que você pense, e aí a gente vai sempre usar em relação a Deus, o amor materno, porque talvez seja a melhor qualidade de amor que nós conhecemos, humanamente falando, né? O amor materno serve para exemplificar, de acordo com a nossa limitação. É o nosso melhor exemplo para falar do amor de Deus. Mas o amor de Deus é 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ou um número qualquer que eu não sei dizer o tamanho dele, maior e mais perfeito do que o amor materno. Porque ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse esquecer do seu filho, Deus não esqueceria. Ou seja, quando eu digo que Deus é amoroso, eu estou dizendo que Deus é excelentemente, perfeitamente, muito mais do que podemos imaginar, amoroso. Deus é santo, é o plenamente outro, ou seja, Deus é separado de tudo que você possa imaginar. Não existe nada que seja igual a Deus. Deus está separado no sentido de não é igual à humanidade, ele é algo separado de tudo que podemos imaginar, perfeitamente santo. Deus é misericordioso. E é por isso, irmãos, que Ele perdoa a gente que você jamais perdoaria. É por isso que Ele aceita gente que você jamais aceitaria. É por isso que não dá para entender Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Deus é
misericordioso, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E glória a Deus porque Ele é misericordioso, irmão, porque se Ele não fosse misericordioso, você não estaria aqui. E eu não estou só falando depois, antes da sua conversão, não, depois de convertido. Deus tem muita paciência com você e comigo também. Ele é extremamente misericordioso e Ele é perdoador. Por isso enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Sua obra. Deus criou o mundo. E aí nós precisamos aqui fazer uma distinção, voltando lá ao começo, de quando nós falamos de Deus. O Deus a quem nós servimos, o Deus de quem nós falamos, é o Deus criador do universo. O Deus de quem nós falamos é o Deus que se revelou nas Escrituras. O Deus de quem nós falamos é o Deus da Bíblia. É o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu penso o seguinte, vivemos em um tempo, e eu sempre afirmo isso, nós, igreja, vivemos uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia não é onde o pastor manda ou onde a religião manda. Teocracia genuína e verdadeira é um regime onde Deus manda. A Bíblia é o livro de Deus e nós deveríamos viver, nós igreja, deveríamos viver numa teocracia. Não importa o que você acha, não importa o que a maioria votar aqui. A igreja não é uma democracia. A fé não é uma democracia. A fé é uma teocracia. Se todos nós votarmos o impeachment de Jesus para Ele não voltar mais, o problema é nosso, Ele vai voltar e pronto, porque é Ele que manda. Se nós todos voltarmos para que cada homem tenha 3 mulheres e cada mulher tenha 4 maridos, nós vamos ser condenados, porque não importa o que a gente vote. Não é uma teocracia, Deus determinou como é que é. No princípio não era assim. Deixa o homem, pai e mãe se una à sua mulher. É uma teocracia, Deus manda e pronto, e não importa o que você acha. Só que, para que nós possamos viver a nossa teocracia, nós precisamos estar em um país que seja uma democracia. Porque a gente não consegue impor a nossa teocracia ao mundo. A nossa teocracia é nossa. Nós vivemos uma teocracia e o mundo vive uma democracia, que não é o regime onde o demônio manda, não, irmão. Democracia é de uma divisão, uma igualdade, tentativa de uma igualdade, né, desse equilíbrio de atender às necessidades. Mas o mundo vive. Então, numa democracia, eu devo respeitar o direito dos outros. Eu devo respeitar a religião dos outros. Eu devo respeitar a opinião dos outros, porque eu não quero ninguém desrespeitando a minha religião. Eu não taco pedra no centro, porque ninguém pode tacar pedra na igreja. Eu não falo mal da fé dos outros para que ninguém fale mal da minha fé. Eu não faço esquete de piada da fé dos outros, porque eu não quero ninguém fazendo esquete de piadas da minha fé. Eu não ataco a fé dos outros, porque eu não quero ninguém atacando a minha fé. Eu não quero que ninguém passe por mim na rua e diga: ai, coisa ridícula ser crente. Então eu não vou passar na rua e dizer: ai, que coisa ridícula ser de tal religião. Por quê? Porque eu quero viver num país onde eu tenha direito de exercer a minha teocracia. E exercendo com liberdade a minha teocracia, eu posso afirmar publicamente: Deus é o único Deus. O que eu não posso é ir dizer a outra pessoa: você não tem o direito de adorar a sua divindade. Você tem o direito de você fazer o que você quiser. Porque, afinal de contas, você é livre para fazer o que você quiser em uma democracia. Agora, na igreja, nos nossos arraiais, nós vivemos uma teocracia. É Deus quem manda. Então, que Deus é esse que nós servimos? O Deus que criou os céus e a terra. É a Ele que nós servimos. Quando eu tiver que defender a minha fé, quando eu tiver que falar de quem é esse Deus, eu não vou misturá-lo, eu não vou tentar fazer um equilíbrio. Não importa como é que você chama o seu Deus, o importante é que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não ao meu Deus só Jesus leva, e não tem jeito, irmãos. Ou a Bíblia é um livro de lunáticos, ou ela fala a verdade. Se ela fala a verdade, só há um Deus. Ou Jesus é um louco, ou um mentiroso,
ou ele é Deus, e ele afirma ser um Deus. Eu não posso dizer que Jesus é Deus e depois dizer, não importa se você está fazendo ritual X, Y ou Z, o importante é que todos os caminhos levam a Deus. Então veja, eu não devo ser intolerante, mas eu não preciso ser conivente. Essa é uma linha muito tênue entre eu defender o meu direito e a minha liberdade de adorar o único Deus e de eu dizer ao outro, você não pode fazer o que você quer. A única forma de nós vivermos no Brasil a nossa teocracia com liberdade é sendo defensores de uma democracia. Enquanto vivemos em uma democracia, teremos liberdade. Quando nós quisermos impor aos outros a nossa fé, nós estamos correndo um risco de amanhã não sermos maioria e termos que engolir a fé de alguém porque outro grupo se tornou maioria. Mas nós precisamos ter consciência clara de quem é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia. E Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é ativamente sustentador do mundo. Ele sustenta tudo, que não só criou. Há um segmento filosófico que é o deísmo. Não é teísmo com T, é deísmo com D. O deísmo acredita na possibilidade da existência de um ser divino, de uma entidade divina, que pode ter dado um start no mundo e não se relaciona com o mundo. Isso é uma filosofia. Nós cremos em um Deus que não só criou, mas que se relaciona com esse mundo, que se envolve com esse mundo e que sustenta esse mundo, que está no controle de todas as coisas. Um Deus que é poderoso e sustentador, que se Ele tirasse as mãos desse mundo, o mundo se destruiria. Pastor, mas o mundo é mau. Sim, o mundo é mau, mas só existe ainda porque Deus está sendo misericordioso com esse mundo. Bom, Deus está executando o seu plano eterno, e aí, quando falarmos de Jesus, na doutrina que falarmos de Jesus, nós vamos ver qual é esse plano eterno. Deus criou o homem, Deus está sustentando o homem e Deus salvará aos homens. Não a todos, mas salvará aqueles que crerem nele por meio da mensagem de Cristo. Ele disciplina os seus filhos. Então esse é um Deus que se relaciona e também disciplina os seus filhos, e ele julgará o mundo. Essa é a obra de Deus. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. E, por último, precisamos entender em relação à obra de Deus que haverá um dia de prestação de contas. Aí sim, o soberano descerá e todos terão que prestar conta diante dele. E aí haverá a conclusão dessa obra em relação à humanidade. Bom, um relacionamento com ele, que é o último ponto nosso para orarmos e terminarmos. Um relacionamento com ele. É possível o homem se relacionar com Deus? Sim, na pessoa do seu Filho. Deus se encarnou. João capítulo 1, versículo 14. Deus se fez homem e habitou entre nós. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus Trino, uma das pessoas dessa triunidade divina, encarnou-se, tomou a forma humana e veio relacionar-se conosco, fazer com que nós tivéssemos acesso, por meio dele, Jesus, à presença do Pai. Jesus se fez ponte entre nós, entre Deus e os homens, está aí as referências. É somente através do seu Filho que podemos ter o perdão dos nossos pecados. O pecado, lembre-se, o pecado que o homem cometeu é um pecado que foi cometido por homem, mas é um pecado cometido contra Deus. E aí nós temos um problema. Quem comete o pecado é que tem que pagar. Quem cometeu o pecado? Homem. Mas cometeu contra quem? Contra Deus. O tamanho da dívida é impagável. Então é homem devendo para Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que Deus resolve isso? Deus resolve isso enviando Jesus. Ele se faz homem, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele paga por nós a nossa dívida com Deus. Só Deus poderia quitar essa dívida, mas tinha que ser homem. Sendo homem e Deus, Jesus vem e paga as nossas dívidas na cruz do Calvário. Jesus nos reconcilia com Deus
e em Jesus nós temos salvação eterna. Não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus a não ser por meio de Jesus. Jesus não se apresenta, irmãos, como uma possibilidade de caminho. Jesus não se apresenta como um possível caminho entre os muitos caminhos. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus diz: eu sou o caminho. O homem não pode chegar a Deus por suas justiças, o homem não pode chegar a Deus por suas religiões. A igreja evangélica não leva o homem a Deus. As nossas doutrinas não levam o homem a Deus. O batismo na igreja evangélica não leva o homem a Deus. Da mesma forma, nenhum ritual, nenhum ato de bondade, nenhuma religiosidade, nenhuma epifania que o homem possa ter, liga o homem a Deus. Só Jesus pode levar o homem a Deus. É lógico que nós entendemos que esse homem que é levado a Deus, ele vai querer continuar se relacionando com Deus, com as coisas de Deus, e ele vai encontrar um ambiente onde ele possa exercer a sua fé. Mas só Cristo é o caminho para esse relacionamento com Deus. Amém, queridos? Esse é o resumo da nossa confissão de fé acerca de Deus. Quando nós falamos, cremos em Deus, esse é o resumo do Deus em que nós cremos. É dele que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando, essa é a nossa fé. Não dá para misturar com outras coisas, não dá para ser menos do que isso, não dá para negociar. Nós não